Vamos continuar falando sobre esse risco de colapso? A gente conversa agora com o Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor que esteve com a gente ontem, segue com a gente hoje também para nos atualizar de todo esse cenário e nos ajudar a entender principalmente, porque, professor, a gente está acompanhando principalmente alguns questionamentos por parte de pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas que dizem que não é de hoje que eles fazem alertas. E citam, inclusive, estudos feitos em 2010, que eles mostram que é um cenário que, sim, poderia acontecer eventualmente e agora está acontecendo nesse momento. O que poderiam fazer lá naquela época, em 2010, e se sim, se existisse alguma coisa que eles pudessem fazer naquele momento, o que era que eles poderiam fazer para evitar o que está acontecendo agora, hoje em dia? Bem-vindo, um bom dia para o senhor. Bom dia, Muriel. Um bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer colaborar com vocês. Na verdade, toda a instalação dessa mina é envolta numa grande polêmica, porque desde o início, em 1976, já se questionava sobre a viabilidade, né, a segurança dessa mina ser instalada já num ambiente urbano. Aquela área já estava urbanizada, né, essa urbanização estava crescendo e o processo utilizado para exploração, ele poderia gerar uma insegurança muito grande, fato esse agora consumado. Então, em princípio, essa mineração ela não deveria ter começado, né, nessa área. E como ela começou? Houve, em 1976, um parecer de um órgão técnico, né, ambiental ligado ao governo do estado, recomendando a não liberação da área para mineração. No entanto, o governador na época, o governador biônico, né, ele, por ofício, autorizou a operação dessa mina. E desde então, sempre se contestou esse tipo de operação, né, mas nada foi feito. Então, você me pergunta, em 2010, por exemplo, esse estudo da Universidade Federal apontava para uma situação de insegurança. O que poderia ter sido feito? Interromper as operações. Mas, na verdade, as operações elas permaneceram, foram intensificadas e há relatos de que normas técnicas não foram obedecidas, porque as normas determinavam uma distância entre os poços utilizados para a exploração, uma distância mínima, distância essa que não foi respeitada. Então, na verdade, é uma tragédia anunciada, né? Já há muitos anos que há esses relatos, né? Há esses relatos técnicos apontando para uma insegurança nesse tipo de atividade, mas ninguém tomou uma providência no sentido de impedir que isso prosseguisse. Professor, a exploração de sal-gema, ela é uma exploração segura ou a questão, nesse caso aí, a dúvida é só com relação à área em que aconteceu a exploração, que é uma área urbana? Veja, essa técnica utilizada, basicamente, ela consiste no seguinte, são feitos poços e injetado água sob pressão. Esse sal-gema, na verdade, é o sal que nós utilizamos, é equivalente ao sal que nós utilizamos nas nossas casas, é cloreto de sódio. E ali eles fizeram uma perfuração de 1.200 metros de profundidade para atingir uma camada de sal que tem 300 metros de espessura. Essa água injetada pelo poço, né, com grande pressão, ela dilui esse sal e depois essa água, ao mesmo tempo, ela é injetada de um lado e é recolhida de outro. E essa salmoura é tratada quimicamente para a obtenção do cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, onde, no caso, o cloro é utilizado para a produção de tubos de PVC e o sódio é utilizado para outros processos químicos, como, por exemplo, a produção de soda, né? Então, esse tipo de processo, ele não é recomendado numa área urbana exatamente porque há esse risco de colapso. Você retira, veja, nós temos ali 1.200 metros de profundidade, né? Essa camada tem 300 metros, ou seja, você tira uma camada muito espessa e sobra sobre ela uma camada de 900 metros de rocha. Então, o que é que vai dar sustentação para essa rocha, evitando esse colapso? Basicamente, eles garantiam que na operação, entre aspas, que a água remanescente seria suficiente para dar sustentação, mas a água não tem condição de fazer isso, até mesmo porque essa água ela pode penetrar nas outras rochas, né, deixando grandes cavernas naquele subsolo profundo, naquelas camadas profundas. E o que acontece? Diante da falta de sustentação,
essas rochas que estão acima, 900 metros de rocha, quase 1 quilômetro de rocha, começa a ceder. Quando nós temos uma operação de minas subterrâneas convencionais, é feito todo um trabalho de contenção, né, das rochas, exatamente para evitar esse tipo de colapso. Mas, no caso, não há acesso direto das pessoas a esse tipo de caverna, né? Então, a contenção ela não consegue ser feita de maneira adequada. Isso poderia ser feito, é claro que com impactos ambientais, numa área rural, numa área não habitada, mas nunca numa área urbana. E é sempre importante lembrar que, quando a mina foi instalada, essa área já estava urbanizada. Não foi uma situação que, às vezes, muita gente considerou, a mina foi instalada, né, numa área remota e, de repente, a cidade se expandiu para aquela região. Não, já havia urbanização crescente e a mina foi instalada, né, após essa urbanização. E, enfim, nós temos aí esse desastre, né, já anunciado há muitos anos, e nada foi feito até então para evitar que isso acontecesse. Esse é um ponto muito importante que o senhor traz, é esse ponto de que a mina, quando foi instalada, já existia pessoas morando por lá, já existia urbanização. Aproveito para chamar Caio Junqueira, nosso analista de política, que está com a gente aqui também e que vem participar dessa nossa conversa. Caio. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Caio. Professor, a minha dúvida é quanto tempo para, vamos dizer assim, regularizar essa área, não em termos jurídicos, claro, mas em termos ambientais? Veja, Caio, nós temos ali uma série de poços que podem resultar nesse colapso da área. É difícil agora dimensionar qual vai ser a extensão da cratera que vai ser formada, porque nós vamos ter um primeiro colapso, isso pode desencadear um colapso em cadeia, né, de outras áreas próximas, e aos poucos vai ocorrendo uma acomodação dessas rochas, que elas vão colapsando, vai haver aí, né, uma invasão da água do lago nessas crateras, e todo esse processo ele vai levar algum tempo para se estabilizar. Isso pode levar alguns meses ou até mesmo alguns anos. Isso vai ser acompanhado por monitoramento até que se possa constatar efetivamente que a área entrou numa situação de estabilidade permanente. Mas isso, como eu disse, pode levar até alguns anos diante da extensão do que foi feito. Então nós temos ainda um desastre que está sendo consumado, e é difícil precisar, né, quanto tempo ele vai levar para que tudo isso se encerre do ponto de vista geológico e geotécnico. Professor, um outro ponto que eu queria te ouvir é porque a gente estava falando ontem aqui que a velocidade desse aprofundamento estava acontecendo a 2,6 centímetros por hora. Hoje, a atualização da Defesa Civil é a seguinte, de que a velocidade está a 1,7 centímetros por hora. O que isso significa? Essa velocidade ela está diminuindo. Isso é uma coisa boa ou não? Veja, em princípio seria algo bom, porque poderia indicar que está havendo uma acomodação, já teria ocorrido uma certa acomodação, então as camadas superiores já não teriam tanto espaço para colapsar. Mas é difícil precisar isso, porque, na verdade, se trata de um efeito natural. E a natureza, né, no sentido de se adaptar a essa circunstância provocada pela ação humana, ela leva algum tempo. Pode ser que, num primeiro momento, né, nós tenhamos uma velocidade um pouco maior, isso estabilize e depois, num próximo momento, tudo isso venha abaixo. Mas como o próprio monitoramento indica, tem ocorrido uma progressão desse efeito. É claro que com a velocidade variável, mas há uma progressão desse efeito de colapsamento. Então, claro, os estudos geotécnicos têm apontado para uma situação de muita insegurança, né? E lembrando, né, que nós temos já vários imóveis que foram afetados em diferentes circunstâncias. Aí os principais efeitos vêm ao longo dos últimos 5 anos, né? Começam em 2018. E essa acomodação ela não ocorre necessariamente de uma forma uniforme em toda a área. Essas rochas elas vão se acomodando também na dependência da existência dessas cavernas, né? Eu estou chamando de cavernas, que é essa faixa de salgema que foi retirado, né? São uma camada muito expressiva, 300 metros,
ela não foi retirada de maneira uniforme. Então, pode ter diferenças entre as áreas, mas, de qualquer forma, isso coloca em risco os imóveis, porque à medida em que nós temos, né, esse colapsamento, mesmo que parcial do terreno, a estrutura das casas começa a ser, ou dos edifícios, começa a ser abalada e comprometida. Professor Pedro Cortes, peço que você continue com a gente aqui. Temos outras dúvidas para tirar com você, mas te agradeço por enquanto pela participação. Caio Junqueira também está convidado, viu, para a próxima rodada aqui de perguntas e de bate-papo.